Sabe quem está chegando por aqui? A Carol Brígido, a nossa colunista também do UOL. E ela tem várias reportagens e colunas aqui para a gente comentar. E tem uma muito interessante falando do Haddad, por isso a gente chama ela agora, porque ela fez uma reportagem falando que o Haddad está passando o Pires no STF. E que tem a ver, né, por busca por recursos. Haddad está aí com essa questão da meta fiscal, ele passando o Pires lá no STF. Quero entender melhor essa história. Olá, Carol, bom dia para você. Bom dia, Fabíola, bom dia, Josias, bom dia, Thales e todo Bom mundo que dia. está assistindo a gente hoje. Bom, não é só a gente, não é só o nosso espectador que está passando pires por aí desesperado por dinheiro. O Haddad também está nessa mesma sintonia da gente, dos outros brasileiros. O que está acontecendo? Ele pediu uma espécie de levantamento ali na esplanada, várias pastas do governo, para ver quais são as ações mais importantes, na verdade, as mais caras que estão aguardando julgamento no Supremo Tribunal Federal. O que ele quer com isso? Fazer essa listinha, chegar para o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e dizer assim para ele: olha, minha prioridade é essa, eu gostaria muito que o Supremo julgasse essas questões para fazer o quê? Aumentar aí a vaquinha, aumentar os cofres públicos, aumentar a arrecadação do país e conseguir essa tal meta. Então, existem vários processos que já foram mapeados ali pelo Haddad. Um deles é sobre essa cobrança do Fundo Rural. É uma ação que estava pautada para ser julgada na semana passada, acabou que não foi julgada, deve ser julgada agora em novembro, ainda não tem data certa, mas isso pode garantir 21 bilhões para os cofres públicos em termos de arrecadação. E assim como essa ação, tem várias outras que são nessa mesma meta, de conseguir mais arrecadação, de conseguir alimentar mais os cofres públicos para conseguir chegar nessa meta que o governo está traçando, Fabiola. E aí, ontem eu falei em caráter reservado com o ministro do STF, e ele falou o seguinte: tudo bem, ele pode até fazer uma listinha e mandar para a gente, mas é um risco, né? Vai que a gente julga e o governo não sai vitorioso da causa específica. Então, tem isso também. Essa lista tem que ter não só os processos mais caros, mas os processos mais caros também com essa visão de que a tendência do Supremo seria dar ganho de causa para o governo federal. Uma coisa que a gente tem visto ao longo dos governos, independente da coloração política do governo, da coloração partidária do governo, o STF costuma colaborar com a meta fiscal do governo nos julgamentos, especialmente nesse primeiro ano de governo. Normalmente o STF é pela governabilidade. Fez isso no governo Bolsonaro, no início do governo, e, sem dúvida alguma, vai fazer isso com o governo Lula, Fabiola. Ô, Josias, rapidinho, antes de a gente mudar de assunto, queria um pitaco teu sobre essa situação que o Haddad se encontra, né? Alguns falam, não, mas isso está tudo acertado com o Lula. Outros falam, não, ele não está muito bem com o Lula. Como é que você analisa aí essa situação do Haddad e, como disse o Thales, essa proximidade agora com o Arthur Lira para conseguir, né, a aprovação e passando o Pires, né? Na verdade, a gente pode ampliar essa passada de Pires lá acho que no Congresso não é Pires, não, né, ô Josias? Não. Fabiola, para resumir a cena, Como é que é, Thales? O que que é lá no é Congresso? uma bacia, É uma é uma bacia, bacia, né? aquela bacia de lavanderia, né? Aquela bem gigante. Fala, Josias. Para resumir a cena, Fabiola, essa meta de déficit fiscal zero foi para o Beleléu. Ela foi morta, assassinada pelo Lula quando ele disse que o país não precisa de déficit zero. E o que está se assistindo agora em Brasília é o velório que antecede o sepultamento da meta zero. Então, há toda uma coreografia que compõe esse velório. O Lula recebeu lá 40 parlamentares, alguns representam os partidos do Centrão, outros comandam partidos, comandam as legendas, são presidentes das legendas, e fez-se ali uma coreografia, como se o Lula desejasse dividir o sepultamento, a responsabilidade pelo sepultamento, com o Congresso. Então, ali não se falou de déficit zero, embora todo mundo saiba que o cadáver está na sala, todo mundo finge que não está lá.
E aí o Lula falou, olha, é preciso aprovar as propostas do Haddad no Congresso. E o Haddad passa o Pires pela Câmara, pelo Senado, pelo Judiciário, ele precisa arrecadar. Ele precisa arrecadar, pelo que está previsto na proposta de orçamento do governo para 2024, quase 170 bilhões de reais. Não vai conseguir. Então, morreu a meta de déficit zero, está em curso o velório e agora está se discutindo o tamanho do defunto, o tamanho do buraco, da cova que vai ter que ser aberta para absorver o déficit do próximo ano. 0,25%, 0,5% do PIB, em reais, isso significa alguma coisa em torno de 30 bilhões e 60 bilhões de reais. Esse é o tamanho do buraco. Quanto mais o Haddad conseguir arrecadar em decisões judiciais, com aprovações que ele obtiver na Câmara e no Senado, você reduz o tamanho do buraco. Mas o déficit morreu. Esta é uma má notícia para o Haddad, Fabíola, que falava a sério em zerar o déficit, embora soubesse que havia o risco de não conseguir. Mas o Lula atalhou essa conversa e ontem o governo obteve um adiamento da reunião da Comissão de Orçamento, que votaria a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que inclui a meta zero. Por que adiou? Porque o governo quer produzir uma emenda, informar ao Congresso qual vai ser o novo déficit para incluir já na LDO, porque se não incluir, depois é mais difícil de modificar se for aprovada como está, com déficit zero, que todo mundo já sabe que morreu, que não vai ser produzido. O que está se discutindo agora é só o tamanho do buraco, qual vai ser o tamanho da cova, mas que está morto, está morto.